Luiz Antônio Coelho descreve sua aproximação com a Cátedra Unesco de Leitura pelo trinômio Imagens, Linguagens, Sistemas Simbólicos, desde que, no mestrado, descobriu a perspectiva interdisciplinar. Ele conheceu a professora Eliane Nunes e atuou no Grupo de Política de Dinamização da Literatura Infantil do Centro de Teologia e Ciências Humanas, CTCH. O que mais o empolga é o projeto Agentes de Leitura, pela proposta, pela necessidade e urgência e por ser dirigido a professores com o objetivo de transformar o aluno em leitor do mundo. Professor Luiz Antônio Coelho, vice-diretor da Cátedra Unesco de Leitura. Como um profissional de artes e design, que tem no estético seu ponto de partida, chega à direção da cátedra e o que te impulsionou nesse trajeto? A primeira coisa é que eu sou vice-diretor do Instituto Interdisciplinar de Leitura, no qual está a Cátedra Unesco de Leitura. Né? Esse instituto foi criado há pouco mais de um ano. Né? E temos aí a palavra-chave para a sua pergunta, que é o interdisciplinar. Agora, a minha relação com a cátedra tem a ver com a imagem. Mas o pessoal foi simpático? Eu não diria sempre, mas eu sou ligado muito à questão da imagem. E eu vou expandir um pouco isso. Eu tenho uma preocupação desde cedo em relação a linguagens, porque eu tenho uma formação na UFRJ de graduação em comunicação social, em que eu trabalhei com sistemas simbólicos. Né, já pensando na questão da imagem. E depois eu fiz um mestrado ali, em que eu trabalhei nos símbolos do casamento, e o livro de noiva como se fosse o bolo de noiva como se fosse um livro, em que os símbolos e os mitos do casamento, da questão do casal atingindo o topo da pirâmide, isto é, um triunvo, né? Foi a minha primeira preocupação em relação a essa questão da linguagem. Eu depois fui para os Estados Unidos, apoiado pela Fulbright, e a minha preocupação na realidade, era a linguagem musical. Eu trabalhava com um autor australiano que estava na Juilliard School of Music, ou Juilliard School of Arts, e ele pensava exatamente na música quanto unidades de emoção. Então eu pensava também nessa questão da linguagem em relação ao som. Só que lá foi uma época em que havia no Brasil uma preocupação muito grande do êxodo rural, né? Do pessoal em busca de novas oportunidades para a cidade. E a minha primeira ideia, depois que eu passo dessa questão da música, lá nos Estados Unidos, eu comecei a pensar de como fazer que a televisão instrumentalizasse esse retorno, com uma hipótese de que o indivíduo tinha uma previsibilidade muito maior do seu ambiente, onde ele poderia desenvolver, e não no urbano, em que ele não tinha essa familiaridade. Né? Então, nos Estados Unidos, eu começo a trabalhar com a questão da imagem especificamente na televisão. E ali eu faço um trabalho pesquisando justamente a imagem, a televisão, a autorreferência, a reflexividade na televisão. Essa foi a minha vida. Mas antes disso, ainda no Brasil, eu, amigo do Jean Calvin, que é um ilustrador, hoje ele está no interior de São Paulo, perto de Campinas, em Paulínia, foi sempre um grande ilustrador infantil. Me interesso pela questão da literatura infantil e da ilustração infantil, e vou para os Estados Unidos com essa coisa na cabeça, quando eu também, em relação com a televisão, começo a filmar uma série chamada Reading Rainbows, que era como fazer, como levar a literatura infantil através da televisão, em que a própria criança tivesse voz e construísse do seu próprio imaginário a história que via no livro. Né?
E com o Jean, quando eu vim para cá, a gente começou a fazer um trabalho em que a gente tentava dinamizar a ilustração infantil sem efeitos especiais. Algo que qualquer pessoa pudesse fazer. Às vezes com um livro, um vidro canelado passando em cima da ilustração, simulando movimento. Então, uma coisa interessante. E eu crio, nessas alturas, eu já estou na PUC, eu crio um grupo chamado Vem Ler Comigo. Nesse grupo de alunos e outros colegas, a gente começou a trabalhar com essa questão da ilustração infantil. Nesse período, um pouco antes, um pouco depois, eu já conhecia a Eliane Nunes há muito tempo, quando eu ainda estava na UF, porque eu era da UF e da PUC. Eventualmente eu fiquei com a PUC. Mas já com a Eliane, eu já conhecia, como conhecia outras pessoas que mexiam com literatura infantil. A Eliana, já pensando em trazer a biblioteca pessoal em literatura infantil, isso nos idos de... eu conheci a Eliana há muito tempo, eu diria 80 meados de 80, 86 mais ou menos. Mas aqui na PUC nós resolvemos fazer essa junção, ligar um com o outro. Eu estava com esse grupo Vem Ler Comigo, apoiado pelo CNPq. Ela com a ideia, ela estava no decanato do CPCH, com a ideia de trazer a biblioteca, então ela criou um grupo para pensar em políticas de dinamização da literatura infantil aqui na PUC. Era eu, Vem Ler Comigo, era a própria Eliane Nunes, era a Tânia Dalst, da educação, a professora Tânia Dalst, trabalhava com a questão também da literatura infantil e antropologia, a professora Sônia Kramer, da educação, também trabalhando com questões do ensino do básico, né? Pedagogia e tal. E nós tínhamos a professora Solange Jobim, da psicologia. Começou assim. Isso, digamos, foi 2005, mais ou menos. Conversando. 2 anos depois, 1 ano e meio depois, a gente veio para cá, mas ainda não tinha cátedra Unesco. Era um grupo, a biblioteca veio para cá e nós conseguimos essa chancela da Unesco. Em 2007 é que nós oficialmente criamos a cátedra a partir da chancela da Unesco. Um pouco antes, a FINEP começou a bancar alguns projetos que nós tínhamos aqui, com pessoas que ainda estão aqui, do iníciozinho. Enfim, já existia uma estrutura de serviço em relação à dinamização da literatura, em especial a literatura infantil, antes da criação da Cátedra Unesco. Criada a Cátedra Unesco, a gente foi formando uma estrutura com setores e tal, que ela foi desenvolvendo. A gente foi fazendo trabalhos com o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, Secretaria de Educação. Enfim, chegamos onde chegamos. Eu sempre com uma preocupação em relação à imagem, como eu te falei, linguagem e imagem. Eu não sei se eu cheguei a achar, porque eu falei muita coisa, não sei até que ponto. Sim. Agora a pergunta é a seguinte, esse processo todo, em que interferiu na sua formação intelectual? Em que trouxe elementos novos e também na tarefa como professor? Antônio, muito pelo seguinte, acaba selecionando o seu olhar, porque na medida em que você trabalha dia a dia, um tema, fora da sala de aula, não há como não entrar na própria sala de aula. Em 2007, veja bem, eu fui diretor do Departamento de Artes e Design. Foi criado um novo currículo, em que o aluno é levado a ele construir seu próprio caminho, né? Fazer com que o aluno seja mais proativo. Nesse período, eu começo a lecionar uma disciplina chamada Imagem e Representação na Comunicação Visual.
sinceramente, a minha formação a partir do que eu já falei para você era toda muito teórica, apesar de eu propor ideias para televisão, para produção. Eu trabalhei na UF, no departamento de cinema e audiovisual, porque o meu trabalho também era relacionado à mídia visual, mas eu não tinha, digamos, uma coisa voltada para mercado ou para prática, né? Quando eu começo a dar essa disciplina, já estando aqui na cátedra, eu começo a pensar, pensar na questão da linguagem visual. Tá? Então, quando a gente fala em ler, quando a gente fala em leitura neste recinto, nesta instituição, nesta unidade, a gente está falando de leitura de tudo, leitura do mundo, leitura de imagem, leitura de objeto, entende? Eu acabo de escrever um artigo para cá, que vai sair num jornalzinho que a gente vai publicar, em que eu começo falando do Notre-Dame de Paris, do Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, em que ele pega um livro e diz assim, isto vai matar aquilo, falando da Catedral de Notre-Dame. O que ele está querendo dizer? As catedrais eram livros. E ele estava falando de uma linguagem de um jeito e uma linguagem de outro. Nesse artigo que eu escrevi, eu mostro como é que a arquitetura era também linguagem, né? E a partir daí é fácil você pensar no objeto como livro. Então mudou muito a minha vida, mudou muito a minha perspectiva. Que é o que eu estou até hoje. Nós estamos com a cátedra desde 2007, já estamos em 2013 e a coisa continua. Não mudei nada. Ao contrário, estou falando com isso.